Olá! Mais uma vez estamos aqui juntinhos com você aqui no canal do PEC Kids para trazermos mais uma lição para a Escola Bíblica Dominical. Vamos a ela? Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Liliane Maranhão e a gente traz hoje para você a próxima lição da Escola Dominical, a lição de número 7. E nós já estamos aí prosseguindo com as nossas lições, com a nossa revista já lição 7, já estamos aí na metade da caminhada do nosso trimestre, não é isso? E para esta lição de número 7, vamos começar falando sobre o nosso tema para hoje. Vamos lá? Acompanhe aí conosco. O tema da lição número 7 diz assim: a sabedoria e o mel. Por este título a gente já tira o quê? Que a nossa lição lá vai estar recheadinha de doçuras, de coisinhas bem gostosas. Vamos agora ao guardando no coração, meus amados, para essa lição, o versículo bíblico. Ele se encontra em Provérbios, capítulo 24, versículo 13, que diz assim, o versículo que vamos trabalhar para essa lição com os nossos pequeninos, diz assim: assim como o mel é doce na língua, assim também a sabedoria, ela é boa para a alma. Glória a Deus por isso. E vamos agora ao nosso objetivo. O objetivo da nossa lição é bom a gente ter sempre ele bem claro, ter sempre ele em mente enquanto a gente está estudando, está se organizando, está se planejando para a nossa aula. E o objetivo para esta lição diz o seguinte, aqui de acordo com a nossa revista do professor. O objetivo, ressaltar que a sabedoria, irmãos, a sabedoria do Senhor, ensinar para os nossos pequeninos que a sabedoria do Senhor, ela traz o quê? Ela traz a doçura para a nossa alma, a doçura do Senhor para a nossa vida. Mais uma vez, que bênção, né, meus irmãos? E para começarmos, a nossa revista do professor, ela sugere para usarmos uns sachês de melzinho. Não foi possível trazermos hoje aqui na lição, mas aquele sachêzinho que a gente encontra com facilidade assim em supermercados, em farmácias e tudo mais, daqui a pouquinho a gente vai ver em que momento, como é que a gente vai usá-los, tá bom? Vamos começar então aqui, já demos a introdução do nosso assunto, do nosso guardando no coração, o objetivo da nossa lição, e duas sugestões de louvor para essa lição. Anote aí. A vida com Jesus é doce. Olha que todo mundo sabe qual é essa musiquinha, né? E a palavra do Senhor é doce. Tudo a ver, né, meus irmãos? Louvor que tem tudo a ver com a nossa lição. Bem, vamos agora. Antes de começarmos com a nossa história, nós temos aqui para falar para vocês a respeito do nosso recurso para o guardando no coração. Bem, a nossa revista do professor, ela sugere o quê? Que nós trabalhemos este versículo dividido em dois. Lembra que nós falamos lá no início? O versículo, assim como o mel é doce na língua, a revista nos sugere que você pode trabalhar com essa primeira parte do versículo no formato de colmeia de abelhas, tá bom? E para a segunda parte, assim a sabedoria para a alma, você trabalhar numa imagem de uma Bíblia fechada, uma Bíblia fechadinha, para você trabalhar essa segunda parte do versículo e colocar, claro, a referência a Provérbios, capítulo 24, versículo 13. Bem, meus queridos, eu trouxe aqui uma outra sugestão aqui, e nós trouxemos aqui o versículo já também aqui, recheado de doçura, que diz assim o nosso versículo. Eu trouxe aqui em formato como se fosse um cartazinho, né? E diz assim, vamos ler juntos? Assim como o mel é doce na língua, para trabalharmos a memorização, né, junto com os nossos pequeninos para essa lição, aí a gente mostra aqui para eles essa plaquinha já com a primeira parte do versículo. Assim como o mel é doce na língua, e a revista nos sugere que quando a gente for começar a trabalhar o versículo com as crianças, a gente já ir reforçando a ideia do quê? De que o mel, ele representa a doçura da palavra de Deus, a doçura de todo o ensinamento que a palavra de Deus traz para a nossa vida, que nos torna uma vida tão doce, uma vida com Jesus. E a segunda parte, eu vou deixar aqui
E vamos pegar aqui a segunda parte do versículo. Eu trouxe essa sugestão aqui. Aqui nós já trabalhamos trazendo a segunda parte com uma imagem da Bíblia, reforçando a parte que diz assim: assim a sabedoria é boa para a alma. Aí nós temos aqui a referência, Provérbios capítulo 24, versículo 13. Nessa segunda parte, a nossa revista, ela já nos sugere o quê? Reforçar para as nossas crianças que a Bíblia, ela representa o quê? A palavra de Deus, ela representa para as nossas vidas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria do Senhor. E enquanto elas vão memorizando, a gente pode dar o cartaz para elas segurando, chamar os nossos ajudantes da classe nesse dia e colocar os versículos, as plaquinhas para eles irem memorizando, e a gente vai reforçando todo esse ensinamento aqui para eles memorizarem e guardarem onde? No coraçãozinho deles, né, meus irmãos? O versículo desta lição. Amém? Bom, nós trouxemos também alguns recursos que a gente vai já mostrar aqui para vocês como é que você pode usá-lo ao longo da sua lição. Os recursos didáticos para essa história, nós temos aqui algumas como a nossa revista do professor sugeriu para trabalharmos para esta lição. E agora nós vamos entrar no momento do que, meus irmãos? Nós vamos entrar no momento da historinha, ok? A historinha começa assim. Antes, aliás, de começar a historinha, a sugestão bem interessante que a nossa revista do professor tem para nós para essa lição. Justamente a questão do sachêzinho. Lembra que nós falamos que essa nossa lição vai estar recheadinha de coisas gostosas? Nesse momento, antes de começar, a nossa revista sugere para você, tendo o sachêzinho, entregar para a classe, para que eles, saboreiem, experimentem a doçura do mel. Olha que interessante, amados. Para cada uma das crianças, com seu sachêzinho, claro que a gente vai ajudá-los a abrir, para que eles possam, naquele momento, fazer essa degustação do mel. Aí você vai começar. Então, crianças, que tal? Gostaram do mel? Olha só como ele é doce ao nosso paladar. Olha só como ele é uma delícia. E assim elas vão começar a responder, vão começar a nos dizer o que elas acharam. Aí, meus irmãos, a gente vai começar a colocar aqui a nossa historinha, aplicar a nossa historinha. Que a nossa historinha, a gente pode, a partir desse momento da degustação deles com o sachêzinho, a gente pode começar a lembrar para os nossos pequeninos que o quê? Que a Bíblia fala que a palavra de Deus é doce como o mel. Lembra do nosso versículo que a gente acabou de memorizar aqui? A gente reforça para os nossos pequeninos. Por quê? Porque os seus ensinamentos, eles são saborosos para a nossa vida. Igualmente, olha só, aqueles chocolates, aí a gente pode mostrar alguns bombons nesse momento, aqueles chocolates que a gente tanto ama, né? Eu sou fã. Não posso nem falar nada, porque eu sou fã. E aqui a gente trouxe aqui, uns bombonzinhos, né? A gente pode estar mostrando para as crianças que, sabe aquele chocolate que a gente tanto gosta? Pois é, assim como eles também, eles são gostosos, são bons da gente comer, abre dois, a gente quer comer, mas esse doce aqui, aí a gente vai reforçar para os nossos pequeninos que este doce aqui, a gente precisa comê-los com cuidado. Por quê? Porque eles podem fazer mal para a nossa saúde, não é verdade? Aí a gente vai mostrando para eles o motivo, né? Que devemos comer com moderação, mas ao contrário da palavra de Deus, doce como mel. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, uma sabedoria que, doce como o mel. E nesse momento você pode pegar a sua Bíblia para reforçar esta ideia, que os bombons, eles precisamos ter cuidado, né, com chocolate, tudo que as crianças gostam ali de comer, e a gente vai mostrando para elas, conversando, mas a doçura da sabedoria que vem do alto, podemos comer, podemos nos alimentar com a palavra de Deus. E como é que a gente se alimenta, como é que a gente obtém essa doçura na nossa vida? Aqui, através dos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, através dos ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Bom,
nós temos aprendido, a gente pode começar a lembrar também aos nossos pequeninos todas as lições, ou as lições mais recentes que eles vêm aprendendo sobre os livros de Provérbios, né? Nós temos aprendido muitas coisas maravilhosas sobre a sabedoria de Deus, nós temos visto como ela é muito importante para uma vida feliz diante de Deus, e a gente vai estar sempre reforçando essa ideia para os nossos pequeninos a respeito do que as lições de Provérbios traz, o que elas trazem de tão precioso para a nossa vida. Lembra da questão do tesouro, né? Da sabedoria de Deus, e tudo isso é maravilhoso quando a gente aprende tudo isso e termos uma vida feliz diante de Deus, diante da nossa família, dos amiguinhos que a gente conhece, e a gente vai sempre passando todos esses valores para eles e ensinando o quanto é importante aprendermos da sabedoria de Deus. Por isso que ela é boa em todos os sentidos para a nossa vida, e a gente vai passando mais essa informação para os nossos pequeninos. Agora, a gente vai trabalhar, nesse momento você pode chamar a atenção para cá. A revista do professor nos sugere essa figura aqui que já foi usada na lição anterior, e nós podemos repeti-la, podemos passar a usá-la novamente, que diz o quê? Mostra aqui uma família. E olha só que interessante, a sabedoria de Deus ela é tão doce e maravilhosa que ela pensa em tudo que é bom para nós. Sabe por que a nossa lição nos diz isso? A gente passa para os nossos pequeninos, porque ela orienta o papai, a mamãe, ela orienta o vovô, a vovó, os tios, as tias, e orienta sabe quem? Os nossos pastores, e a gente vai lembrando para eles. Os professores da escola dominical, sabe o que ela ensina? Ela orienta cada um a ensinar para as crianças o caminho em que elas devem andar. Aí a gente mostra a figura da família e a gente pode novamente pegar a nossa Bíblia nesse momento e ler o capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida ela não vai se desviar dele. Tá vendo, crianças? As pessoas, os adultos que vocês conhecem, eles se aprendem aqui também na Bíblia para passar para vocês. E esses ensinamentos são importantes, e a gente vai lembrando os nossos pequenininhos da importância deles estarem ali na escola dominical, aprendendo da sabedoria do Senhor. Cada lição é uma fonte de sabedoria para a vida delas, e a gente vai lembrando os nossos pequenininhos o como é importante, o quanto Deus fica feliz de ver cada um ali no domingo, aprendendo da sua palavra, aprendendo em casa com o papai, aprendendo com seus pastores, com os seus professores da escola bíblica dominical. Olha só que interessante, né? A Bíblia diz que todos esses ensinamentos que a gente recebe, quando crianças, elas ficam aonde a gente faz a gente deixa bem claro para as crianças que tudo que elas estão aprendendo naquela fase da vida delas, como nós lemos, lembra que nós lemos o versículo aqui em Provérbios? Que tudo que vocês estão aprendendo agora, isso vocês levarão para a vida toda de vocês. E a Bíblia diz o quê? Que até quando vocês estiverem velhinhos, vocês não vão se desviar dos caminhos do Senhor, porque vocês estão cheios da sabedoria do Senhor, dos ensinamentos da palavra de Deus ali, guardadinhos no seu coração. E olha só, após a gente usar essa figura, falarmos como as pessoas podem ensinar, como as crianças podem aprender através de pessoas que elas conhecem, essas lições de sabedoria da palavra de Deus, a nossa revista nos sugere que nesse momento a gente pode trabalhar aqui dentro do que a gente trouxe aqui na Bíblia. Olha só que Bíblia bonita, né? Uma Bíblia aqui que nos emprestaram, essa Bíblia aqui maravilhosa, feita pelas mãos habilidosas da nossa querida professora Maria, aqui do canal também. Olha só, vamos ver o que nós temos aqui? Quando a gente aprende todas essas lições, aí você vai falar para os pequenininhos, né? Que o quanto é importante aprender cada uma destas lições, que todas essas pessoas passam para eles, nessas situações que você já citou para a classe. Aí nós vamos tirar aqui de dentro da Bíblia Sagrada as plaquinhas com versículos.
como a nossa revista sugere, a revista do professor sugere. Nós trouxemos aqui e nós podemos mostrar cada uma das plaquinhas e a gente vai lendo para as crianças. Olha, ela fala que se desejarmos viver bem a Bíblia, a palavra de Deus, com os nossos primos, com os nossos amigos, vizinhos, nós precisamos obedecer às seguintes verdades. Aí você já tirou ali de dentro da Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, tudo bem, mas seria legal você ter as frases destacadas, tá bom? Para você mostrar uma para as nossas crianças. Aí você vai mostrando para elas, ó, se nós praticarmos essas verdades, como diz aqui, nós precisamos, a palavra aqui é obedecer. Vamos lendo com eles? Aí você vai começar a ler. Aqui cada uma das plaquinhas está acompanhada com a sua abelhinha, então vamos lá ela, ó. Não devemos brigar. E a gente vai mostrando para eles. Lembra, às vezes na escola aconteceu isso, assim, assim. A Bíblia diz que nós não devemos brigar. Isso é uma lição de sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. E ó, que a gente deve guardar no coração para a gente levar para toda a nossa vida, não só quando a gente for criança, mas quando a gente for adulto. E às vezes falar para o papai, às vezes falar para a mamãe quando a gente estiver nervoso. Olha, a Bíblia ensina que a gente não deve brigar, papai e mamãe, e assim a gente vai dando exemplos para as crianças assimilarem melhor a mensagem. A segunda plaquinha diz assim: não devemos enganar. Você vai colocando aqui para eles irem lendo. A segunda plaquinha, isso tudo, meus irmãos, nós esquecemos aqui, claro, que são versículos, estão todos baseados em versículos da palavra de Deus. Olha, escrito, a primeira que nós lemos aqui, não devemos brigar, a referência é Provérbios 24:8. Aqui, não devemos enganar, a nossa referência para o versículo para esta mensagem é Provérbios 24, capítulo 18 e 19. E aqui, não devemos ter inveja. Olha só, em Provérbios 24:1 é o que nós aprendemos. Aqui a próxima plaquinha, não devemos ser violentos, e assim a gente pode, de repente, exemplificar alguma coisa do cotidiano das nossas crianças, algum fato que talvez tenha ocorrido ou que elas tenham testemunhado, e tudo isso ajudando para elas assimilarem cada vez melhor a lição deste domingo. Não devemos ser violentos, a referência é Provérbios 24:2a. Mas aqui a última plaquinha, não devemos falar mal. Olha só, crianças, aí a gente vai falar para eles. Sabe quando às vezes vem alguém com uma fofoca querendo falar de alguma pessoa, falar mal de alguém? Olha o que a Bíblia nos ensina. Não devemos falar mal, está escrito ali em Provérbios. Você pode ler cada um deles na sua Bíblia Sagrada para a classe. Tudo isso você vai trazendo para os pequeninos. Com cada uma das frases aqui em destaque, para que eles possam acompanhar e você ir citando os versículos. Sabe por quê, crianças? E a gente vai continuar. Porque nós devemos aprender cada uma dessas lições. Sabe o que a Bíblia diz? Para isso, nós trouxemos, vamos passar aqui também sugerida pela nossa revista, uma caixa surpresa. Nesse momento você vai trazer a caixa, que eu trouxe essa caixa que eu tinha em casa mesmo, não encapei nem nada, essa caixinha está do jeito que estava em casa, porque ó, atenção, nesse momento a gente pode fazer um suspense para as crianças. Vamos ver o que temos aqui na nossa caixa hoje? Vamos ver, a tia vai tirar aqui, vamos ver. Olha o que acontece quando a gente aprende cada uma dessas lições de sabedoria. Olha o que a Bíblia nos fala. Um coração alegre, um coração transformado. E assim, através desse coração transformado, é visível, as pessoas notam que ali tem uma criança. As pessoas vão notar que você é uma criança que tem Jesus no coração, que tem Jesus como seu Salvador, porque a sua vida é diferente. Você não fala mal das pessoas, você trata todos bem, com educação e com respeito. Olha só. Que bênção, né? Mostrar o coração e destacarmos para as nossas crianças esses dois tópicos muito importantes. Ó. Demonstraremos respeito e carinho com os amiguinhos e seremos bondosos e atenciosos com os vizinhos. Olha só o que diz aqui a nossa lição. E a gente pode enfatizar tudinho através desta figura, deste coração, ok? E já quase finalizando, vamos deixar aqui o nosso coração, né?
O que é importante também a gente frisar neste momento, que todas essas lições que a gente ouve e na igreja, na nossa casa, que as crianças aprendem em determinados momentos, em família ou na igreja, ela aprendeu, aquela mensagem ela está indo para o seu coraçãozinho e a gente vai mostrar para eles. Você está aprendendo a palavra do Senhor, essa mensagem está sendo ali guardada no seu coração, mas a Bíblia diz que nós devemos praticá-la. A palavra-chave aqui é praticar, porque assim, quando você praticar, aí nós vamos falar para elas que assim as pessoas vão saber o quanto você tem a vida transformada por Jesus, através de cada uma dessas lições de sabedoria que você está aprendendo, ok? E terminamos, já quase no finalzinho da nossa lição, e a gente vai continuar enfatizando para os nossos pequeninos que a gente pode dizer para eles que como a palavra de Deus ela é verdadeira, como a palavra de Deus ela se preocupa em nos ensinar cada detalhe, de modo que a gente possa levar uma vida cheia da sabedoria do Senhor em nosso coração. E é isso que nós precisamos enfatizar para os nossos pequeninos. O quanto a palavra de Deus traz essas lições de sabedoria e o quanto essas liçõezinhas vão ficar ali guardadinhas em seus corações e elas praticando, as pessoas vão saber o quanto elas são crianças transformadas, o como elas têm a Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? E assim a gente testemunha para os nossos pequeninos, assim como eles aprenderam no versículo que nós já trabalhamos com ele, que a palavra de Deus ela é doce, assim como o mel, assim a sabedoria é doce para a alma. Nossa alma fica feliz em aprender lições de sabedoria que vem do alto. E é isso que nossos pequeninos vão aprender com esta lição. Amém? Nós já estamos aqui finalizando, chegando ao final da nossa lição e a gente já passa aqui para a parte da aplicação da história. Vamos ler juntos aqui? Verdadeiramente a sabedoria do Senhor ela é perfeita para nós. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Por isso, vamos continuar estudando a palavra de Deus e obedecendo os seus ensinamentos para que a nossa vida seja doce como mel e bênção para todos os que estão pertinho de nós. Aí a gente vai dizer, tá vendo como é importante você aprender da palavra de Deus? Você está se enchendo de sabedoria, aquela sabedoria doce para a sua alma, aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que você vai levar no seu coraçãozinho para toda a sua vida e que as pessoas assim vão olhar para você e dizer, que criança abençoada, que criança cheia da sabedoria de Deus, que criança que tem ao Senhor Jesus em sua vida. A partir daqui, meus irmãos, a gente já finaliza a nossa história. Nesse momento, quando eu finalizo a historinha na classe, eu gosto de reunir as crianças e já agradecer ao Senhor, fazer ali uma oração naquele momento é muito especial, porque elas já estão com a mensagem ali quentinha, né, em seus corações, e eu gosto de reuni-las naquele momento, orar ao Senhor, agradecendo não só pelo domingo, pela escola dominical, mas por essa lição abençoada, e você enfatiza com palavras-chave da lição. Senhor, nos deixe da tua sabedoria que vem do alto. Senhor, ensina-nos, Senhor, a tua sabedoria, que a gente possa guardá-la em nosso coração, e você ali com a classe orando, todos podem dar as mãozinhas e nesse momento pedir ao Senhor para abençoar as crianças com essa sabedoria que vem do alto. Eu gosto muito de fazer esse momento na classe, quando a gente encerra a historinha, porque aquele momento, como eu falei para vocês, as crianças estão ali propícias a guardar mais ainda, a reter mais ainda a mensagem da lição e sendo abençoadas pelo Senhor. Bom, aqui a gente finalizou a parte da historinha. Agora, nós trouxemos aqui para vocês a sugestão que a nossa revista nos dá, que a gente prepare uma atividade. Nesse momento, também você já pode preparar, ver a revistinha, as atividades da revistinha do aluno, né? É bom fazer ali os exercícios, todos os que a lição propõe, para que elas também ajudem ali, né? Elas, tia, eu fiz certo, tia, tá certo, vê se eu acertei, tia, como é que eu fiz aqui? A gente vai lá, dá um corrigidinho, dá um acerto lá, e depois das atividades feitas, nós podemos trabalhar com o quê? Nós podemos trabalhar
A nossa revista do professor, ela sugere para trazermos aqui a atividade da abelhinha. A atividade da abelhinha, a atividade do pirulito da sabedoria. Eu digo da abelhinha porque a revista nos sugere aqui confeccionar abelhinhas de papel colorido com uma alça atrás para encaixar sobre ela o pirulito. Bom, a ideia que eu tive foi essa aqui. Essa aqui eu fiz com EVA. Eu fiz a mão livre mesmo, meus irmãos. Desenhei no EVA e colocamos aqui um olhinho, a anteninha também com EVA marrom, o corpinho com EVA amarelo, porque nós fizemos assim de um modo bem simples, para que a partir desse modelinho aqui, ó, a gente pode pegar esse aqui e levar para a classe, né? Obviamente, dando tempo para essa atividade ser feita, não é? Você pode levar para a classe aqui, esse corpinho da abelhinha. Aí o que as crianças vão fazer? Elas vão amar, irmãos, eu tenho certeza. Aqui a gente pode fazer, ó, elas podem fazer a listinha do corpinho da abelhinha, como está sendo feita aqui, o olhinho, elas podem desenhar o olhinho. Aqui as anteninhas a gente pode levar um EVA, recortarem, ou você ajudando elas a recortarem e colar aqui na abelhinha. Aí vai ficar a anteninha. E aqui fazer todo esse contorninho aqui é o fermo da abelhinha, e todo esse desenhinho aqui a gente pode mostrar. A gente leva esse aqui pronto e esse aqui o modelo para as crianças trabalharem em classe. E depois, ó, a gente vem aqui, faz um furinho e encaixa o pirulitinho, o pirulito da sabedoria com a abelhinha que nos dá um mel. Olha só que lindinho, tá bom? E elas vão amar, irmãos, porque elas é que vão fazer a abelhinha. Olha só que legal. Bom, e depois da atividade da abelhinha é hora de nós encerrarmos a nossa participação aqui para a 7ª lição na nossa amada revista da Escola Dominical. Vamos ficar por aqui, meus irmãos. Esperamos que a gente possa ter contribuído para você mais uma vez e que o Senhor abençoe. Ore, se consagre, busque o Senhor, se organize, se planeje, que eu tenho certeza que a sua aula ela vai ser uma bênção. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.